Bem-vindos ao nosso segundo vídeo sobre organelas. Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre o complexo golgiense e sobre os lisossomos. Sem mais delongas, vamos ver esse assunto. Venham. Falando agora de outra organela, a gente vai falar do complexo golgiense, como está o nome aqui em cima, ou também conhecido como complexo ou aparelho de Golgi. A gente tem a nossa representação aqui, miniatura de uma célula eucariótica, e aqui mostrando onde ficaria mais ou menos o complexo de Golgi nessa representação, tá? O complexo de Golgi é uma organela membranosa, portanto, presente apenas em células eucarióticas, tá? O que é o complexo de Golgi? São sacos membranosos achatados, formando cisternas de membranas de fosfolipídios, de bicamada de fosfolipídios. E essas cisternas achatadas, empilhadas umas sobre as outras, parecem formar uma pilha de pão árabe. Quem não conhece pão árabe, dá uma procurada aí no Google. Uma delícia. Comer com uma pastinha, com uma coalhada seca. Maravilhoso. Então temos aqui as cisternas membranosas do complexo de Golgi, ou complexo golgiense, tá? E para que serve isso? O complexo de Golgi funciona como armazém para recebimento, classificação, remessa e até mesmo manufatura, ou seja, modificação de substâncias, particularmente proteínas, tá? O que acontece é que as proteínas ou lipídios produzidos no retículo endoplasmático viajam do retículo endoplasmático para o complexo de Golgi. Como que viajam? Bom, já falei um pouco sobre isso no vídeo sobre citoesqueleto. Essas substâncias vão ser transportadas usando as fibras proteicas do citoesqueleto como trilhos, né? Então, essas substâncias vão do retículo endoplasmático para o complexo golgiense. E lá elas são modificadas, armazenadas e depois enviadas para outros destinos da célula, para outras organelas, de volta para o núcleo, por exemplo, ou para a membrana plasmática, ou mesmo enviados para serem excretadas. Por isso eu coloquei aqui em cima o símbolo dos correios, né? O complexo golgiense funciona como um agência de correios. Ele recebe encomendas, recebe essas substâncias, proteínas, lipídios sintetizados pelo retículo endoplasmático e vai conferir ali para onde que tem que mandar aquilo para que essas substâncias exerçam suas funções celulares, tá? No nosso esquema aqui a gente tem um exemplozinho de como funciona, seguindo os números aqui. As vesículas se movem, vesículas nessas esferas de membrana, levando dentro delas as substâncias, as proteínas sintetizadas ali. Elas vão se mover do retículo endoplasmático para o complexo de Golgi. Chegando no complexo de Golgi, olha, a vesícula se funde, a membrana da vesícula se funde à membrana do complexo de Golgi, liberando o que estava dentro dela para dentro do complexo de Golgi. A gente pode imaginar essa vesícula, imagina uma bolinha de sabão levando alguma coisa dentro. E ela encosta em outra bolha de sabão muito maior, e aí aquele filme de sabão das duas se fundem e viram uma só, e o que estava dentro da bolinha menor entrou na maior. É assim que funciona, só que em vez de filme de sabão, né, é a membrana da bicamada de fosfolipídios, na membrana biológica. Então essas membranas da vesícula se unem ao complexo de Golgi, formando novas cisternas do complexo de Golgi, numa região que a gente chama de região cis do complexo de Golgi. Então o complexo de Golgi ele tem dois lados, o lado cis e o lado trans. O lado cis é o lado em que ele recebe vesículas vindas do retículo endoplasmático, tá? Como se fosse a parte lá da agência do correio que recebe
as encomendas. E o lado trans é o lado que vai mandar, que essas substâncias saem do complexo de Golgi, sendo enviadas para o transporte para seus destinos finais. Então pensem aí, o lado trans está relacionado a ser enviado, ser transportado para o destino final. Tá? Voltando aqui no lado cis do complexo de Golgi. Chegou a vesícula do retículo endoplasmático, se fundiu com o complexo de Golgi, colocando a substância do lado de dentro. Terceira etapa, maturação da cisterna. A cisterna de Golgi ela se move, essas cisternas de membrana vão se movendo do lado cis para o lado trans. Tá? E nesse processo elas vão sofrendo modificações químicas ali. Que modificações? Depende de cada substância, tem a sua modificação a fazer. Então, não é apenas uma agência de correios, o complexo de Golgi. Ele termina de produzir, né? Termina de fazer ali a finalização dessas proteínas, dessas substâncias. 4 aqui, ó. Passo 4. As vesículas se formam no complexo de Golgi e ao saírem dele carregam produtos específicos para outros locais ou para secreção através da membrana plasmática jogando para fora da célula. Isso na fase trans, fase trans do complexo de Golgi, tá? 5, 6, não é tão importante essa parte, mas algumas vesículas transportam proteínas de volta dentro da fase trans para a fase cis, onde elas vão exercer uma função específica no próprio complexo de Golgi, tá? E também tem algumas vesículas que saem da fase trans, do complexo de Golgi, e retornando para o retículo endoplasmático, no caso, vesículas que vão levar para o retículo endoplasmático proteínas que vão exercer a função lá no retículo mesmo, mas que precisavam ainda, para essa função, sofrer uma modificação ali no complexo de Golgi ou no complexo golgiense, né? Tá certo? Lisossomos. Os lisossomos são outro tipo de organela presente nas células eucarióticas. Como é que eles funcionam? Está representado aqui, ó. São vesículazinhas mesmo pequenas, espalhadas pela célula, que tem dentro delas enzimas digestivas. Enzimas é um tipo de proteína que ajuda na realização de reações químicas, tá? Então, enzimas ou proteínas digestivas ficam dentro dessas vesículas, que são os lisossomos que estão ali espalhados dentro do citoplasma. Então, o lisossomo é um saco membranoso, uma vesícula, né, contendo essas enzimas hidrolíticas, são enzimas digestivas que destroem outras moléculas. Então, os lisossomos contêm essas enzimas hidrolíticas e usam elas para digerir macromoléculas, como mostra nesse esqueminha aqui, olha só. A célula tinha uma substância aqui externa, independente do que seja, entrou na célula por um processo de quê? De endocitose, ou seja, fagocitose ou pinocitose, são os dois tipos de endocitose. Se você não sabe, volte no meu vídeo sobre o transporte através da membrana, que aí você vai saber do que eu estou falando, tá certo? Muito bem. Então aqui a molécula entrou na célula por um processo de endocitose, entrou dentro de uma outra vesícula membranosa, que a gente chama de vacúola alimentar, que é uma vesícula formada aqui, ó, por uma reentrância, né, por uma invaginação, que a gente chama, da membrana plasmática da célula, tá? E entrou aqui, se separou da membrana plasmática, está aqui a vesícula com um alimento dentro do citoplasma. O que acontece? O lisossomo chega e se funde. Lembra? A gente já falou em outros vídeos, né? Sempre que duas membranas de fosfolipídios se encostam, a tendência é elas se fundirem numa só, tá? E seus conteúdos se juntarem. Então é isso que acontece. O lisossomo se funde ao vacúolo alimentar, misturando então as enzimas digestivas com o alimento que entrou ali.
E aí o que as enzimas digestivas vão fazer? O que elas vão fazer é óbvio. Elas vão digerir o alimento. O que é digerir o alimento no contexto de uma célula? Essas enzimas vão quebrar as moléculas desse alimento, que são grandes, vão quebrar em moléculas pequenininhas, tá certo? Moléculas pequenininhas. E aí ocorre a digestão da célula. E aí quebrou em moléculas pequenininhas, e aí o que acontece agora? Aí as moléculas pequenininhas a célula pode usar como pecinhas, né? como tijolos, como material de construção para novas moléculas que ela queira, que ela precise. Ou seja, por exemplo, a célula comeu uma proteína, entrou essa proteína, sei lá, né? Eu comi aqui, hoje eu comi o que? Eu não sei. Hoje eu comi um peixe. Então tem as proteínas da carne do peixe. Foi lá, foi absorvido pelas células do meu intestino. E agora? Bom, aí as células do meu intestino pegaram isso aí e vai quebrar, né? O vacúolo alimentar com essa proteína de peixe se funde ao lisossomo. Aí as enzimas digestivas do lisossomo vão quebrar a proteína do peixe em pequenas moléculazinhas que são os aminoácidos. E aí as minhas células, elas podem usar esses aminoácidos para sintetizar outras proteínas que sejam do interesse do meu organismo. Porque o meu organismo não tem interesse em ficar com proteína de carne de peixe, porque eu não sou peixe, né? Ele quer outro tipo de carne, outro tipo de proteína, até a proteína, né? Enfim, de músculo animal, de músculo de mamífero, né? Ou outras ainda proteínas. Então as enzimas digestivas do lisossomo vão quebrar essa molécula que entrou e nessas moléculas menores, que aí a célula pode utilizar para produzir suas próprias proteínas de interesse, tá? Então, os lisossomos são envolvidos em dois processos. Um se chama heterofagia, tá? O que é a heterofagia? É justamente essa digestão de partículas endocitadas. Que é isso que eu mostrei aqui nessa primeira imagem aqui e fiquei falando aqui um tempo. Tá? É a digestão de moléculas que vieram de fora da célula para dentro. Ok? E o lisossomo também está envolvido no processo de autofagia. O que é autofagia, gente? Esse sufixo fagia se refere à digestão, tá? Então, a heterofagia é digerir algo diferente de si mesmo. Então, algo que veio de fora. A autofagia parece que é digerir a si mesmo. E é exatamente isso que acontece. A autofagia é quando a célula precisa se livrar de alguma coisa que é dela, mas que está disfuncional. Então, uma organela que não funciona mais, que está com defeito, que não está dando certo, não quer que fique ali dentro dela, gastando energia e não conseguindo fazer a sua tarefa. Então ela vai reciclar. E ela recicla através desse processo de autofagia. A gente tem um exemplo aqui, olha. A gente tem um peroxissomo, que é outro tipo de organela, e aqui uma mitocôndria. Os dois envolvidos por essa vesícula, os dois estavam com um defeito ali, não estavam funcionando. Imagine uma peça de uma máquina não funcionando muito bem. E aí o lisossomo foi lá, se fundiu nessa vesícula, jogou suas enzimas digestivas e elas vão destruir essas duas organelas defeituosas que estavam aqui dentro. Destruir, quebrou as moléculas que formavam essas organelas em moléculas pequenininhas que aí a célula pode reciclar, pode reutilizar para construir outras substâncias ou para construir novas organelas dessa. Tudo bem? Os lisossomos, esse vacúolo alimentar aqui que eu mostrei, olha, eles estão eu comento eles também num outro vídeo, que é o vídeo sobre os vírus, quando eu falo do ciclo de replicação dos vírus, né? Muitos vírus entram através de um vacúolo alimentar, também chamado de endossomo, porque é a vesícula formada no processo de endocitose. Beleza? Os lisossomos são bem mais numerosos nas células especializadas em endocitar, ou seja, em comer substância de fora e digerir essas partículas, como as primeiras células ali a receber
as moléculas dos alimentos do nosso sistema digestório, ok? Nessa imagem aqui, eu vou ficar aqui escondido para não atrapalhar a imagem, a gente consegue ver todas essas organelas membranosas que a gente citou antes, como elas estão organizadas ali dentro da célula, né? O núcleo com sua envoltória nuclear, né? A carioteca. Ao lado dele aqui o retículo endoplasmático rugoso e também o liso aqui, em algumas partes, ó, que liso. Aqui já rugoso, né? As vesículas que saem do retículo endoplasmático e vão para o complexo de Golgi, a face cis do complexo de Golgi, a face trans, importante dizer que a face cis é mais voltada para o núcleo, a face trans voltada na direção contrária ao núcleo, né? E as vesículas aqui saindo, chegando na face cis do complexo de Golgi e saindo pela face trans já modificada em direção ao seu destino final. Algumas aqui são com substâncias a serem secretadas, se fundem na membrana plasmática, ó, e a substância é jogada para fora. E a gente tem aqui também só um exemplo, né, mas existem vários desses na célula. Um exemplo aqui do lisossomo, né, com as enzimas digestivas pronto para fundir-se a outra vesícula e digerir qualquer coisa que esteja dentro dela. Os lisossomos, sim, olha só, eles são formados a partir de vesículas que saem do complexo de Golgi contendo essas proteínas digestivas. É interessante acompanhar o lisossomo que a gente vê claramente a relação entre essas organelas, né? Saiu a informação genética do núcleo na forma de RNA para o retículo endoplasmático rugoso. O ribossomo do retículo endoplasmático rugoso leu essa informação e sintetizou uma proteína. Essa proteína foi colocada dentro de uma vesícula que saiu do retículo endoplasmático rugoso em direção à face cis do complexo golgiense, se fundiu aqui na face cis. Conforme essas moléculas vão atravessando o complexo golgiense, elas vão sofrendo algumas outras modificações químicas na sua estrutura, até tornarem a proteína madura, que é colocada dentro de uma vesículazinha, e essa vesícula sai pela face trans do complexo golgiense e se torna o lisossomo, com essas proteínas já modificadas, já com a sua atividade capaz de digerir outras moléculas. Tá certo? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai ter um terceiro vídeo sobre organelas, onde a gente vai falar de mitocôndria, cloroplasto, as organelas que estão relacionadas especificamente ao metabolismo energético da célula. Então deixei essas para o próximo vídeo, tá certo? Obrigado por terem assistido esse daqui. Um abraço para vocês.